Olá a todos! Sejam bem-vindos a bordo do Sem Calado Podcast. Com oferecimento de ACL Cargo e GESCOM, estamos iniciando mais um super episódio com mais um super convidado, né, Vavá? Sempre trazendo assuntos diferentes e agora também, né, inédito, né? Inédito. Antes de mais nada, peço que sigam nas redes, compartilhe com os amigos, muita informação de qualidade aqui no Sem Calado. Hoje teremos aí muita informação sobre operações portuárias. Uma pessoa aqui, referência do mercado. Não percam. Com certeza, ele que é especialista em operações, ele é diretor de operações da Deep World. Seja muito bem-vindo a bordo, Ricardo Generoso, o Kaká. Kaká! Beleza, pessoal. Obrigado aí pelo convite. É um prazer imenso estar aqui, tá, nesse canal. Muitas referências, já venho acompanhando alguns episódios. É muito bom assistir e acompanhar o trabalho de vocês. E então aí, vamos falar um pouquinho aí de porto, de operação, de terminal, que a gente conhece um pouquinho. É o que segue na veia, né? É. Que pulsa. E não só isso, ele tem uma trajetória muito legal, né? A trajetória profissional é muito legal. E eu queria que você começasse contando pra gente como começou tudo isso, começou a tua carreira profissional até você chegar a diretor de operações. Ufa, vamos lá. Faz tempo, hein? Ficando velho. Bom, começo a trabalhar com 14 anos. Eu sou nascido e criado em Santos. Sim. E aí, com 10 anos, eu mudo para Vicente Carvalho, no Guarujá. E lá eu fiz o Campus, né? Campos, Do Guarujá. E lá, em final de 96, eu começo o meu primeiro trabalho numa empresa Tamaiós, indústria e fábrica de pesca, indústria de pesca e fábrica de gelo. Eu começo como office boy no centro do Guarujá, de Pitangueiras. Caramba. Gostosinho, trabalhar de bermuda, de tênisinho. Várias corridas, muitos assaltos, então andava com malote. O salário naquela época era muito bom. Um contra-cheque do Bradesco, R$112. Opa! Bem gostosinho. Então ali eu trabalho durante 1 ano e meio, quase 2. E aí nesse inteirinho, eu mudo para Santos de volta. Então, com 15 anos, eu volto a morar em Santos. E aí fica complicado, né? Para eu ir trabalhar no Guarujá, ia de bicicleta. Sim. Daqui de Santos até Pitangueiras, Pitangueiras, de é chão, bicicleta. Chovendo, bicicleta, guarda-chuva. Caramba. Então, e aí eu chego no campus e peço para uma transferência para Santos. E eles arrumam uma entrevista para mim numa agência de navegação chamada Navibras. Sim. E lá eu trabalhei por 3 anos e pouquinho também. Só que curioso que eu trabalhava na área financeira. Caramba. Também como office boy. E aí, os dois extremos, né? Office boy no centro do Guarujá e no centro de Santos. Então, dá pra... Andei bastante, viu? Imagina. Hoje, quando eu tô com os amigos, até a família, a gente tá caminhando, eu sempre tô andando rapidinho. Passa apurado. Falei, por quê? Falei, é muito tempo de office boy, calma. Né? Ele vai entender. Então, ali, aprendi bastante na Navibras também, a questão... Apesar de ser no financeiro, apoiava as outras áreas de operações. Sim. Curiosidade também, hoje no Porto, muitos me chamam de Ricardinho. Desde essa época, então. Da época de Navibras, porque quando eu entro lá já tinha um Ricardo, que é muito famoso também, Ricardo Costa. Sim. Tá no Sepetiba Tecom agora, Um abraço, né? Ricardo Costa. Sou Ricardinho por causa de tu, a gente já falou isso 2 semanas atrás. Então, e ali eu conheço muita gente, faço um network bem bacana, aprendo muito. E vem a Libra e compra a Navibras. Comprou a Navibras e aí passou um tempo, todos foram desligados. Caramba. E aí eu fiquei um período ali, né, trabalhando alguns poucos meses ali, tentando me recolocar. E logo eu entro numa empresa de engenharia, na Ponta da Praia. Sim. Que eram sócios do Showball. Caramba, que coincidência. Falando nisso, no Showball, Showball. Society. Então, que na época tinha minha mãe e meu padrasto, tomavam conta, então esses rapazes eram, um dos sócios do Showball era dono, e eu vou trabalhar lá com ele, fico 2 anos, Deleuze Engenharia também, é outro segmento, mas aprendi bastante, Sim. com equipamentos, fiz curso de AutoCAD, várias Legal. questões lá, muito bom. Tava até pensando em ser engenheiro nessa época, opa, vou ficar nessa área aqui. E aí, fruto das minhas amizades e relacionamento da Navibras,
um amigo me chama para trabalhar no Tecondi, em 2004. E aí eu olhei a oportunidade e falei, poxa, eu tô aqui numa empresa, me deu oportunidade, Deleuze, é boa, tô aprendendo, tal, só que terminal, voltar para aquela questão de navegação. Comércio exterior, E aí, exatamente. E aí, então, em 2004 eu aceito a proposta, faço entrevista, passo e vou trabalhar na Navibras, no Tecondi, aliás. E já foi em operações? Já fui para operações. Ah, legal. Já chego trabalhando de turno. Chego lá... Mas é escala, óbvio, né? Começando... 6x1, 5x2, tem essa parada. 12 horas, naquela época podia tudo, né? 12 horas, 18 horas. Direto. Então eu era assistente operacional, eu chego lá trabalhando, pegando talha no cais e digitalizando a supervia, e do lado dos planners ali. Então já começa a criar ali já uma questão com o planejamento de navio. E pouco tempo depois, entrei lá em 2004, com 22 anos, com 23, 24 eu já estava como planner, Vessel Planner. Caramba. Legal. E era curioso, cara, porque eu olhava aquele plano, aqueles quadradinhos, então eu não entendia nada. Falei, meu Deus, que xizinho é esse aqui do lado? Que maisinho é esse? Que eu não entendo. O container, como os caras sabem isso? Então eu vou aprendendo muito ali. Foi uma baita de uma escola, de verdade, o Tecondi. Não, e eu tenho curiosidade nessa parte de planner, porque quando você está fazendo o planejamento do navio, não é só a questão logística para saber qual carga vai para tal lugar. Tem o navio também, né? Exato. Porque peso, uma série de coisas, né? Exato. Segurança. Tem o planner do terminal e o planner do armador, né? Sim. O planner do armador, ele faz todo o acompanhamento do que vai embarcar e descarregar em cada terminal, em cada porto, Sim, e a gente só faz a parte do terminal. A gente só segue ali o que ele pede. sim, Aí tem algumas premissas, justamente para respeitar faixa de peso, sim, container perigoso, refrigerado, com excesso, tem uma série de questões. sim. Então, o terminal, a responsabilidade do planner do terminal é otimizar esse processo. Da agilidade. Da né? agilidade, fazer um bom sequenciamento para poder a operação ser mais fluida, mais rápida. Então, nesse momento é o que eu aprendo bastante ali, crio de fato a profissão Sim. de planejador, né? E eu fui, nesse período que eu estava como assistente, eu fui aprender mesmo a questão de entender o plano quando eu subo no MHC como operador. Eu não conseguia, não entrava na minha cabeça de jeito nenhum como que o cara olhava aquele plano ali. E ele sabia qual que tinha que pegar. Eu olhava ali aqui a posição tal, o container. Eu subo no MHC, quando eu olho lá de cima e eu vejo lá... Só quadradinho. Só o quadradinho ali. Quando o operador me explica, não, ali é a BEI da Avante, ali é a BEI da Ré, é assim, quando é de 20, é de 40. E quando eu olho pra lá, no físico, lá, no porão, e olho aqui no plano, eu falei, agora eu entendi. Colocaram Poxa. óculos, né? A lente certa, né? E aí foi um divisor de águas, né? Porque aí abriu... Aí eu começo a ajudar mais os planos e passo para a função de fato ali. Que legal. Fiquei ali, aí você aprende a fazer gestão de conferente, gestão de estivador, gestão de pessoal de capatazia. Você vai criando essa casca ali. Foi muito, muito importante. E ali uma pessoa que foi muito importante nessa época ali, que acreditou não só em mim, mas como outros colegas de trabalho de profissão. Até mando um abraço aqui para ele, o Alton Salles, um gerente meu de operações lá, cara da melhor qualidade, deu oportunidade não só para mim, para muita gente. Que legal. E isso eu peguei para mim como lição. Eu guardei aqui e falei, isso aqui eu vou usar um dia. Legal. E daqui a pouco eu conto como, lá na frente, seguindo a história. Então ali no Tecondi eu fico 6 anos trabalhando. Minha vida particular começou um pouco... Falando um pouquinho, fazendo uma conexão um pouquinho de trás para frente. Sim. Eu fui pai com 17 anos. Caramba. Eu era do camp ainda. E aí, é até curioso, só voltando... Já era ligeirinho no campo, ligeirinho. E é curioso porque eu chego... Minha esposa ficou grávida, e aí... Primeira namorada e tal. Sim. E eu chego na Navibras e falo, pessoal, preciso ir lá porque minha filha nasceu. Eu não falei para ninguém. Porque eu tinha medo, se falasse o camp, né, naquela época, não sei o que, podia, né, não ficar mais. Já estava para fazer 18 anos, então acabou dando certo, o pessoal ajudou lá. E aí fazendo esse link, como começou de trás para frente, eu fui pai com 17, depois com 19, ligeirinho de novo. Cara. E aí fui conquistando meu espaço na área portuária e tal. Eu fui fazer faculdade só com 26 anos.
Porque tinha 2 crianças em casa. Sim. Então era difícil, né? Sim. Morando de aluguel e tal. Nessa época que as crianças... Eu morava em Santos, nessa época que eu trabalho no Taekwondo, eu volto para Vicente Carvalho, que o custo de vida era um pouco mais em conta. E aí eu começo a melhorar as questões. E aí quando me torno plano no Taekwondo, eu volto para morar em Santos. E aí já entro na faculdade. Eu falei, opa, eu tenho que estudar porque para crescer Pra mais, senão não dá. evoluir, né? E aí fiz comércio exterior. Muito bom. E fato curioso é que quando eu termino a faculdade, um amigo que sai do Taekwondo, que vai trabalhar na Libra, me liga. Eu terminei a faculdade em dezembro, ele me liga em janeiro. Tem uma vaga de plano aqui, você quer? Eu falei, quero. Opa, vou ganhar o dobro? Libra naquela época. Libra era o top, né? Eu olhava no comercial ali na televisão, Libra, orgulho de nascer e crescer aqui. É, isso aí. Saltava os olhos, né? E é curioso que eu lembrei agora que o Rodrigo comentou, né? Por onde você vai, sempre tem um ex-Libra, né? Sempre. E o uniforme bonito, né? Aquela camisa azul clarinha, né? Motorista de aviação, né? Mar azul. Mas foi bem legal. E aí, quando ele me convida para ir lá fazer uma entrevista, fazer um teste, e ele falou justamente isso, mas aqui só pega com faculdade, porque aqui o salário é maior. Eu falei, eu não acabei de me formar, pô. Olha. Acabei de me formar. Tu tem certeza? Eu falei, tenho, eu tô com o certificado aqui, me formei, passei em tudo, fica tranquilo. E também não foi fácil conciliar a faculdade com o período... 2 filhos, né? E o período 2 de filhas, trabalhar... né, na verdade. Era um casal, né? O casal. A menina veio depois, a verdade. mais nova. Tá. São 3. São 3, é verdade. E aí, conciliar essa época de faculdade trabalhando de turno, meu Deus do céu, pancada. Quantas vezes a bordo do navio estudando ali a matéria, direito marítimo, isso, incoterms, essas questões todas, para não, porque não podia ficar de exame, depenado, porque não tinha tempo para perder. Pessoal, mais tantos meses estudando. Pois é. Então aí deu tudo certo e fui para Libra. Começo lá em 2010, como vai ser o plano também. Eu chego, pego um terminal bombando, com um navio virado no raio, um atrás do outro, não tinha tempo para nada, já tinha que chegar jogando, e o conceito era diferente. Sim. Era um terminal que era de portainer, apesar de ser um terminal estreitinho, tinha uma condição totalmente diferenciada do Taekwondo. E aí, ali eu tenho que aprender o sistema, tenho que aprender como que se faz o sequenciamento, por mais que você saiba o conceito, é outro terminal, outro mundo, outra realidade. E aí eu vejo, muitas pessoas me ajudaram, contribuíram ali para aprender, e eu vou crescendo ali, aprendendo, turno de 12 horas, escala de 4, porque eu trabalhava 4 dias, e folgava 4. Folgava 4. Mais 12 horas que virava 14, 15. Certeza. Mas foi muito, muito importante. Quanto tempo você ficou na Libra? 2 anos e meio. Caramba. 2 anos e meio. E aí teve uma questão que a Libra ia trocar o sistema operacional, o TOS. Terminal Operation System. Sim, já ouviu falar bastante. A gente ouviu falar. no era podcast. o tal de Cronos, né? Era Cosmos. Era o Cosmos. Era o Cosmos, e aí CTCS, a tela preta, etc. Quem esteve aqui era falando sobre esse sistema, lembra? Que até inclusive tá na Identec agora, o Wagner. O Wagner falou bastante. Verdade. Então eu chego com o desafio de aprender esse sistema, de me enturmar ali com a galera, fazer o trabalho acontecer. Muitos planos novos também chegando. E a gente formou uma bela de uma equipe lá. É saudade. Todos que falam da Libra falam da saudade. Né? Muito bom. Todo mundo fala muito bem. A empresa era muito, muito boa mesmo. Libra Santos, né? T37 ali. Sim. T37. E aí fico ali trabalhando durante um aninho, nessa loucura de turno, navio pra caramba um atrás do outro. E aí vai trocar o sistema. E aí, na época, o gerente falou tinha uma pessoa já pré-selecionada, o mais antigo, para ser key user, né? Super usuário. Sim. E ele acabou desistindo, foi para outro terminal, e ele me convidou. Eu aceitei na hora, falei, opa, beleza, vamos lá. Desafio é comigo mesmo. E aí era aprender o sistema do zero. Um sistema novo, o Naves e os Sparks. Aprender tudo, ler manual e tal. Montar equipe, montar treinamento, montar material e dar treinamento para a turma toda. As pessoas que estavam trabalhando com esse sistema há mais de 10 anos. Pessoas que já estavam até meio... acomodado, né? E aí foi um baita de um desafio. Fiquei ali 11 meses estudando. Manual, lendo 500 páginas, tudo em inglês. E
Meu Deus, eu tenho que entregar. E eu chego um pouco depois, a equipe já estava formada. Eu chego 2 meses depois. Então, na minha cabeça, eu já estava devendo. Eu falei, pô, a galera já tá adiantada falando um monte de allocation. Eu falei, meu Deus, o que vocês estão falando? Não sei de nada. Então, eu me pego uma semana que nem um louco, li o manual inteiro de chip editor, de criar a estrutura de navio. Aí, consegui montar em, sei lá, 15 páginas para criar uma estrutura de navio. Foi um ponto que eu me apeguei, porque quando eu chego na Libra, só 2 pessoas faziam estrutura de navio no Cosmos. E para mim não entrava na cabeça. Falei, não, tem que aprender isso. Porque aí chegava um navio novo para operar, tem que criar a estrutura. Deixa na passagem de turno que o planner, quando chegar, ele vai criar. Eu falei, não, por quê? Me ensina aí que eu vou criar. Não, mas só ele que sabe, ninguém queria se meter. E eu perguntava, falava, não, deixa aí que depois eu crio. Aí eu ficava dando uma olhada quando ele tava mexendo. Aí achei um manual lá, desse tamanho, assim, do Cosmos. Comecei a ler lá. Aí um dia eu tô desenhando um navio, o cara, como tu fez isso? Eu falei, eu li o manual e tô fazendo. Aí eu fui o terceiro a fazer. Isso me ajudou lá na frente, porque quando eu passo para ser superusuário, a primeira coisa, o navio tem que desenhar a estrutura aqui, toda. E aí foi o que eu me agarrei. Uma semana, então, eu consegui criar o manual da Libra ali, específico para essa questão de desenhar o navio. Foi muito bacana, porque aí eu me senti no jogo. Falei, legal. Legal. Agora eu vou... Porque eu tinha um cara de yard planner, eu era o vessel, tinha um administrador, tinha um cara da automação. Então eu comecei a entrar no jogo, fizemos uma equipe bacana ali. E ali foram 11 meses também de luta. E aí, só que são escolhas, né? Porque quando você sai do turno, tem adicional, tem hora extra e tudo. Você vai para ADM, você tem uma queda. Eu tô falando de uma graninha considerável aí. Verdade. Falei, cara, mas não é hora de esmorecer, é um passo para trás para dar 2 para frente. É isso aí. Correto. E aí eu pego, e nessa época eu entro num MBA. Falei, aproveitar que eu tô no ADM, tô só estudando, aí fiz gestão estratégica de negócio. Legal. Muito bom. Aí terminou, aí o sistema ainda estava foi um período, ainda ia continuar um pouco. Emendei outro, gestão de pessoas. Legal. Isso lá na frente eu vou precisar. É isso aí. E aí conjuminou fui visitar a Libra Rio, fui na Santos Brasil, vi o sistema operacional que já rodava. Depois eu volto até na Libra para poder entregar o manual que eu desenhei de estrutura para os caras, para ajudar lá. E o Navies, ele já tinha algum outro porto ou não? A Libra foi a pioneira a operar com o Navies? Tinha na Libra Rio e Santos Brasil. Santos Brasil já tinha o Navies. Só que o que a gente ficava preocupado é que lá tinha dado um rollback, né? Implantou e aí deu um problema, teve que voltar. E o maior medo nosso dos superusuários era isso. Era isso. Putz, implementou, não deu certo, volta. Nossa. Aí volta pro outro que era bem atrasado, né? Assim, né? Funcionava, mas era em DOS ainda e tudo. Não, mas aí, cara, imagina você mudar uma estrutura inteira, um terminal, alocar todo mundo e depois retroceder. Então, não é bacana. Então, a gente tava preocupado com isso. E aí, foi super bom, foi sucesso, porque quando implementou lá, não voltou. Deu tudo legal. 100%. Deslanchou. Só que isso custou algumas horas, né? Fiquei 38 horas direto lá dentro, sem ir pra casa. Caramba. Cada troca de turno eu ia lá, falava com o conferente, é assim, coletor. Não, mas não funciona. Não, é assim, digita aqui. Aí ia no outro terno, ia no outro terno. Nossa, a borda. Pegando na mão mesmo. Foi bem desafiador. Todo mundo. Tinha uma camisa chamada Posso Ajudar, Super Usuário, conta comigo. Caramba. Vendo ouro, Foi bem bacana, E aí foi um baita case de sucesso, deu certo na Libra. E aí quando implementou, passou o fogo ali, legal, tá funcionando. E aí falei, e agora? Vou voltar pro turno. Tinha questões de melhoria, de implementar as ferramentas mais avançadas. Eu falo com o meu gerente, falei, não, cara, eu não quero voltar pro turno, não. Eu quero ficar aqui do lado dos planners, dando treinamento, continuando dando treinamento, quero melhorar aqui as questões e tal. E aí eu fico no ADM por um período. E aí tem um rapaz que era do projeto, ele sai e foi para Embraport. Sim. E a gente discutia bastante ali, né? Era bem incisivo com algumas questões, eu e ele. E ele foi para Embraport e um dia a gente se encontrou na night, uma baladinha, ele falou, e aí, não quer trabalhar lá? Então, me convidou, fui fazer entrevista. Ele me chamou. O cara que eu mais tinha atrito, mas era sempre pelo trabalho, com respeito. Sim. Me chamou para trabalhar lá. Aí fui, fiz entrevista, 2012.
Aí, acaba a minha jornada na Libra, eu entro na Embraport. Cara, Que legal. Como Vessel Planner, Key User. Ou seja, não tinha nem começado a operação ainda, né? Não. Começou em 2013 a operação. Entrei em 2012, em abril. Então, fico lá né? E aí, diferente da Libra, era um terminal que ia começar do zero e com a base de dados o N4, que é uma base de dados e o sistema operacional, o XPS. Sim. E aí a gente ia implementar o N4. Eu nunca tinha visto a cara desse cara. Aí é outra leitura Começar de tudo de do zero. novo. O sistema, o XPS, ali, a parte gráfica, você sabia tudo, mas a base não. Então começa a leitura toda de novo ali, mais um ano e pouco. Manualzão. Manualzão, tela, PDF, e aí vai, monta um grupo. O que me ajudou, e aí o que me ajudou que eu comentei lá no Tecond, que esse rapaz, esse Walton Salles, que deu oportunidade para todo mundo, quando eu chego na Libra, eu vejo muita gente boa trabalhando, muito dispatcher bom. E eu já chego como planner. E aí eu conquistei o pessoal ali e tal, eu falei, poxa, os caras poderiam ser promovidos aqui. Então eu juntei uma parte daqui e uma parte daqui. Quando eu entro na Embraport, que é do zero, começo a formar equipe. Não, vou dar oportunidade para as pessoas daqui. Sim. E aí, depois do sistema todo configurado, os manuais feitos, a gente começa a contratar. Eu começo a montar a equipe de planejamento lá. Mesmo eu sendo o Vessel Planner lá, mas ele estava à frente, né? Eu começo a montar a equipe. Aí contrata pessoas de fora e tal. Um ou outro acaba vindo da Libra, mas na parte de supervisão. E a parte de planejamento, trouxemos, né, 2 pessoas com um pouco mais de know-how, de bagagem, mas os demais a gente vamos pegar pessoas cruas. Pegar a pessoa que trabalhava no mercado, Caramba. em farmácia, na prefeitura. Tá Formar, fazendo, né? Formar do zero, porque aí a gente não tem vício e tal, porque eu também passei isso lá. Teve a resistência. Sim. A gente começa a formar uma baita de uma equipe e as pessoas estão lá até hoje. Caramba, que Muitas legal. pessoas estão lá até hoje e foram promovidas, então isso é bem bacana. Legal. Então é um pouquinho de cada que você vai adquirindo a experiência ali. E ali dali foi só ladeira acima, né? Que Vou bom. mostrando o seu trabalho, passei para outra função de coordenador de turno, foi subindo, gerente de planejamento, operações e agora na posição de diretor de operações. Que legal. Legal, muito bom. Bastante coisa aí. Aí quando a Deep World assumiu a Embraport, você já estava como diretor? Não, eu tava foi gerente. Tava como gerente. Ah, legal. Depois conta pra gente a dinâmica. Por exemplo, você falou que o planner, né? Você mencionou dispatchers, né? São as pessoas que fazem o disparo. Caminhão na quadra tal. Depois conta mais ou menos como que é essa dinâmica aí. Até o pessoal do Porto, às vezes, é financeiro, assiste e não sabe. Pô, por que tem esse, por que tem aquele, o conferente? Eu mesmo, por exemplo, eu trabalho há 29 anos já nessa área, né? E eu tenho muita curiosidade para saber como funciona uma operação dessa, né? Então agora acho que eu vou matar toda a minha curiosidade. Um terno, essas questões já ouviram falar. Sim. Mas se você quiser explicar pro pessoal... Legal, não é bacana. O que acontece? O centro nervoso de um terminal ali, né? Óbvio, todas as peças são importantes, todas as posições. Mas o planejamento ali, é o que dita ali a fluidez do trabalho. Seria o cérebro. É o cérebro. Parada. É o que despacha, assim, começa com o Yard Planner e o Vessel Planner. Sim. Um planeja o pátio, outro planeja o navio. Sim. Então, se isso está bem feito, está bem organizado, as caixinhas no seu lugar, você evita muitas carretas naquele bloco, muito fluxo de gate. Então, você precisa equilibrar. Tem uma estratégia de pátio por trás disso. Sim. Você tem que definir no teu mapa de janela que tem uma sequência de navios, de proforma ali, uma sequência de atracação. Você define que carga você vai colocar onde. Pô, esse navio atraca no berço 1, então a carga eu vou colocar perto do berço 1. Sim, até Então, para não ter uma viagem mais exatamente. demorada. Então existe um planejamento estratégico para isso e as pessoas que vão fazendo o dia a dia. E tem 24/7. E não só isso, além da onde vai atracar o navio no berço, você tem que saber qual carga tem que ficar em que posição para quando for para o navio você não ter que fazer muita remoção também, né? Exatamente. Como que é o conceito de segregar a carga no pátio? Você é tamanho de container, tipo de container e faixa de peso. É impossível você colocar todos os containers de 10 toneladas certinho, um em cima do outro. Sim. Você tem um range. Faz algumas classes de peso ali e separa por isso. Na hora de sequenciar, vai estar separado no pátio dessa forma e o Vessel Planner vai sequenciar ali com essas faixas.
eventualmente dá uma remoção ou outra, Sim. mas se trabalha para que não dê, para otimizar o trabalho. O ideal é a máquina pegar uma peça daqui do quebra-cabeça, enquanto essa estiver indo, já pegar de outro lado o encaixe dele para Exato. fazer fluir, né? E aí, então, tem essa questão dos planners, yard vessel, tem os assistentes que que faz a questão de abrir janela para depositar container, para entregar container, que são os recebimentos e entregas. Sim. E assistente de yard planner e assistente de vessel planner que faz os relatórios, os TDRs e tudo da vida que precisa faturar isso depois. Sim. E aí, nesse meio, isso é o setor de planejamento, tá? Nesse meio tem os dispatchers. São as pessoas que ativam as filas e dão ritmo para a operação. Porque os operadores estão operando, ele não tá com o plano do navio na mão, não tá com o plano do pátio, ele tá vendo uma instrução. Então, esse dispatcher tem a função de, com base no que foi planejado, a sequência de embarque ou descarga, ele vai ativando e desativando as filas. Legal. E dando as instruções para os caminhões, que tem os tabletzinhos que Sim. pega onde tem que ir, o RTG, que tem o coletor dele que sabe que container tem que colocar em qual ITV, em qual caminhão. Esse caminhão vai para o cais para embarcar, e lá tem um conferente, tem um pessoal de capatazia que coloca a castanha, tem o pessoal de vistoria, que se é importação descarrega, ele faz a inspeção de lacre, de avaria, tem o operador de portainer, Sim. tem o estivador a bordo. Então, quando a gente fala de um terno, o navio está trabalhando com 3 ternos. São 3 portainers em cima. Sim. Uhum. São 3 grupos de trabalho. 3 grupos de estiva, 3 grupos de conferente, 3 grupos de capatazia. Até uma dúvida, vai. Você falou interno, né? Quando você tem 3 portainers operando, tem 3 ternos, né? Então, faz até sentido. E quando a gente tem um quarto, e a gente chama de terno também, por que o nome terno? Então, o terno, cara, sendo bem honesto, eu não sei de onde surgiu isso aí. Uhum. Terno. Será que é porque antes a operação era sempre com 3 no máximo? Não sei. Não, né? Acredito que não. Acredito Só- que o terno só uma deve curiosidade, ser né? um termo, né? termo mesmo. Um termo de- técnico termo portuário. Sim. Até bom, eu vou pesquisar isso aí. Legal. O porquê do É terno. importantíssimo aí, ó. Sem calado, levando dúvidas para vocês. É isso. Então, não são as respostas que movem o mundo, né? São as perguntas. Sim, É isso são as aí. perguntas, é É. verdade. Então, acho que historicamente é isso. O terno, a gente chama até em inglês é gang, né? Ah, é Three verdade. gangs, é two verdade. gangs. Three gangs. Então, é uma gangue ali trabalhando ali, né? Legal. Então, não sei se é termologia aqui portuária Sim. brasileira, mas a gente vai pesquisar isso aí. Legal. E aí, então, é um grupo de trabalho que faz aquela operação do navio, que dá segmento, que dá fluidez. Então, aí tem uma série de nomenclaturas. Uns falam MPH, outros GMPH, BMPH, que é movimentos por hora, né? Sim. Aham. E aí BM é o berço, né? Movimentos de berço. É Berth Moves per Hour. Boa. E aí, cara, o GMPH é o gross, que é o que o portainer faz naquela hora. Então tem várias medições para você definir até a questão do mapa de janela. Pô, esse serviço aqui, o serviço A, ele atraca aqui, tem 1000 containers para toda viagem que ele vem de escala perna sul, que vem descarregando, tem 1000 containers. Tá, qual que é o crane split? Quantos ternos eu vou trabalhar nele? São 3? Quantos movimentos eu faço por portainer por hora? São 30 movimentos? Então você faz a conta ali, poxa, então dá um 90. Uhum. Então aí, quanto tempo de berço? 1000 dividido por 90, dali um pouquinho menos, mais de 10 horas, né? Isso. Então, são essas terminologias que definem o mapa de janela, quando Sim. que o navio chega, quando que o navio sai. E esse é o planejamento de forma geral. E voltando na questão do dispatcher, é figura importantíssima. Eu nunca fui dispatcher. Eu gostaria de ter sido. É um trabalho de... É legal, né? É bem... O pessoal sai dali com a Aquela cabeça... telona gigante, não tem nem como... 4 telas. Ah, 4 telas trabalhando, e olhando, Legal. porque carregando... ele tem que fazer o negócio fluir, né? Ali é o coração bombar, né? Porque Exato. tem que disparar corretamente para não perder a Exatamente. fluidez, não formar fila, né? É isso. Daí, uma curiosidade. Hoje, eu sei que com o passar dos anos foi evoluindo bastante, né? A produtividade. Uhum. Hoje, cada terno, ele faz quantos movimentos por hora? Cara, existem terminais aí por fora, fora do Brasil, que chegam a fazer perto dos seus 40, até mais. Caramba. Menos de um minuto. Muito mais, bem automatizado. Geralmente por aqui no Porto de Santos está na casa dos 30, 30. 32.
Ah, não, então menos, é 2 minutos, né? 30 movimentos por hora. Ah, por hora, tá. Por hora. Cara, Um portainer. 2 minutos. 2 minutos, É isso aí. 2 minutos. Que é bem rápido. É bem rápido. Se você for ver, é bem Cara, rápido. pô, a gente é da época que trabalhava com recurso de bordo, cara. Pois é, ficava 4, 5 dias. Eu ficava 2 dias esperando o navio operar, É. os containers reefers, né? E aí dava aquela batidinha na lateral, pra ele virar a máquina pra frente, né? Isso. E, cara, impressionante, porque hoje opera em 10 horas, 9 horas. Então hoje com 3 ternos, é isso aí que você falou, 90 por hora. Um navio aí com 900 movimentos, coloca aí 90 por hora, 3 ternos em cima, Muito rápido, né, cara? Muito 10 rápido. horinhas de operação. Os navios estão vindo cada vez maiores, É. né? Cada vez com Sim. mais movimentos, 2.500, 2.000, 3.000. Sim. Da nossa área, se tiver que trocar 2 compressores, já Esquece, acabou já o tempo era. do navio. Complicou a Né? operação. É, porque como ele falou, nós somos da época que às vezes o navio ficava vários dias aí. Então a gente tinha tempo para fazer o reparo e tal. Agora, Na época Muito rápido. de Tecondi, a gente trabalhava com MHC, que era um Sim. guincho de terra que era um o pouco tico e mais... teco. E guincho de bordo, muitas De vezes. bordo, é verdade, De eu bordo. né? lembro. Então eram 3 ternos no navio, 2 de bordo e 1 de terra. E no outro berço era 2 de terra e 1 de bordo. Não sei se Então, foi da tua época, teve um navio, não sei se era Calapádria, abriu um container, cara, caiu o filé mignon a rodo lá a bordo do navio, cara. Lá, Caiu lá no Tecondi eu lembro disso. Tu lembra dessa Lembro, história? lembro. de filé mignon? Foi de filé Puta, mignon. Não tava na minha época, não. Ah, Senão você lembraria. Senão eu, né? lembro, eu lembro do lingote de alumínio que caiu. Nossa, cara. cara, e era impressionante o MHC, né? Eu lembro da área Reefer, lembro até o Michel Generoso aí, um abração. Ele era da. Meu primo. Com esse sobrenome é fácil, é né? fácil, né? Ele era do monitoramento e tal. Aí eu lembro que separava os containers, pô, o MHC vinha e pegava na área Reefer e jogava a bordo, né? Era mais ou menos desse. Ali, porque a área rifa era colada próximo no cais. naquela curvinha ali, né? Exatamente. Cara, Até é legal, o Evaristo citou agora e você também comentou sobre o MHC, aí tem o portainer. Explica para o pessoal quais são os equipamentos utilizados numa operação dentro do porto, só para o pessoal entender o que é o que ali. Tá bom. O MHC é Mobile Harbor Crane, que é sobre rodas, que fica no cais, que ele precisa patolar, né? Que tem Sim. um sistema que ele proporciona para cima, Sim. para ele poder ficar fixo. Sim. E é móvel, né? Como se fosse um RTG com Sim. rodas. Que Ah, o RTG é sim. Rubber Tire Gantry. Então ele é um guindaste sobre rodas. No pátio tem muitos RTGs. Também tem RMG, que é de sobre trilho. Ah, essa que eu não sabia, cara. Sobre trilho tem um outro nome. Eu chamava de RTG também. Que é Rail. Ah, tá. Legal. Rail Mounted Gantry. Ah, boa. Então ele fica no pátio sobre trilhos, RTG sobre rodas, sobre pneus de Pneumático, borracha. No cais nós temos os MHCs, né, que são os guindastes móveis, e os portainers. Sim. Basicamente são Hoje o esses pessoal dois. chama de STS, né? Alguma coisa assim. STS, portainer, Portainer. QC, chama Key que Crane. é Key Crane. Lá né? na companhia a gente costuma chamar Key Crane. Deve ser Guindaste de gás. deve ser o que é chamado lá no terminal principal, né? Exato, aí veio, terminologia veio Veio de top-down. lá, né? E aí, STS, Ship to Shore, então tem essas nomenclaturas. E tem os guindastes de bordo, ponte rolante, que são recursos do próprio navio, que também são utilizados para descarregar ou embarcar. No container não é muito mais comum ter esses guindastes, assim, é mais... o porto foi evoluindo para ser rápida a operação. Sim. Você vê ainda comum operar com guincho de bordo e ponte rolante em navios de breakbook, Sim. outras sim. cargas ali que não tem um equipamento ainda, pelo menos aqui, né? Mais Sim, específico. Legal. Eu queria fazer algumas outras perguntas sobre a operação. Mas antes, vamos fazer uma pequena pausa só para a gente Correto. falar sobre os nossos apoiadores e patrocinadores. Com certeza. Mandar aquele abração para a CL Cargo, Luizão, Bruno aí no comercial, com muitas novidades aí, especialistas em carregamento de cargas frigoríficas. Fala, Daniel Torma, ele que é da GESCOM, junto com o Marcelão. Um abraço, especialistas em reparo de container e inspeções. Agora também estão em Itajaí também. Opa, legal. Abração, Daniel. A Shipperon Container do Rafael Lima esteve recentemente aqui no podcast. Vale muito a pena assistir aí. Grande abraço, meu querido. Videira Engenharia, especialista em reparos de refrigeração naval e vários tipos de reparo também. Esses dias ele chegou com um gerador lá pra gente também, dar uma verdade. olhada. E Um abraço pro Marcelo Bastos. E agora ele está fazendo também máquinas heat stacker também. Ah, legal, Começou agora para mandar bala aí. É. A Delícia Salgateria,
salgados de excelente qualidade aí na Baixada Santista. O melhor salgado da região aí podem contar lá com a Marina e com o Eliseu. O doutor Fábio Gentil, da Gentil Advogados, que dá um apoio pra gente aí, jurídico, né, Vavá? É, nossa força aí pra gente não ficar vacilando, né? Toma cuidado com o que fala aí. E chegamos aqui, acredito que nosso convidado também, com combustível de ótima qualidade lá dos Postos Portal de Santos, lá o Tiagão e o Ricardo. Um abraço. Agora a gente vai fazer aquela pausa rápida só para apresentar os nossos patrocinadores e apoiadores e voltamos em 1 minuto. Aguenta aí que é rapidinho. Sem Calado Podcast. Oferecimento. ACL Cargo. Soluções inteligentes em transporte de cargas. Delize Salgateria. Salgados gourmet de altíssima qualidade. Patrocínio. GESCOM. Reparos de estrutura e inspeções em containers. Apoio. SOC. Ship on Containers. Videira Engenharia e Serviços em Refrigeração Naval e Comercial. Postos Portal de Santos. Gentil Advogados. E estamos de volta aqui com o Ricardo Generoso, diretor de operações da Deep World, especialista na área. A gente estava falando até agora no intervalo sobre algumas curiosidades, né? A gente estava falando sobre navios, né? Todo mundo fala, tal dia entrou o maior navio brasileiro e tal. A gente sabe que existem navios muito maiores mundo afora, né? Mas hoje no Brasil, qual a capacidade, qual o maior navio que pode entrar aqui? Então, os maiores navios que temos hoje, até limitado por uma questão de canal fora aí do mundo, são 400 metros, né? 400 metros de loa, né? De comprimento. Sim. E aqui no Porto de Santos, a gente tinha uma portaria até recente de receber navio de 366. E aí até a gente conseguiu, conversando com os órgãos anuentes e tal, a gente foi até 370, liberaram recentemente. Então tivemos navios aqui no Porto de Santos de 366 metros. Sim. Pouco mais, pouco menos, a diferença pouco, mas a capacidade hoje, o limite do Porto é 370. Caramba. 370 até 370 a gente pode receber. E qual é o calado, mais ou menos? Limitado pelo canal do Porto, né? Sim. Os berços dos terminais geralmente tem um pouco mais, né? É 14,5, aí tem 1 metro de maré, pode entrar com... Legal. Mas é 14,5 a profundidade, né? E esse navio de 366, quantos teus mais ou menos ele carrega, sabe? A gente tá falando de 14 mil 14 teus. mil. Caramba, bastante, né? É muito, mas a gente escuta falando que já tem navios aí com 24 mil, né? Já está sendo produzido que... Um navio de na 24, Ásia, né? um navio de 24 mil naquela Libra antiga 37, ele levava o porto todo. Você é doido? Né? Não, ele levava tudo. Aí, o recorde que eu participei lá de um navio foi 3 mil movimentos. Foi uma operação de guerra, violenta. Ou 2 dias e pouco no berço. Na Deep World. Não, lá na Libra, Libra. Na época. Qual navio, você lembra? Uf, Classe L, Maersk? não, cara, eu não vou lembrar. O navio lá do 35 que atracou, não vou lembrar o nome. Era um navio da Maersk, eu acho mesmo. Sim. Levou muito vazio, direto de externo, recebendo. Foi uma loucura. Nossa, cara. Operação de guerra doida. E ali, eu lembro no 35, cara, quando mudou, né, o 37 ficou curto, né, porque ele era meio na curvinha ali, né, tinha as tomadas na lateral, e depois passou o 35 ser o terminal recebedor dos containers de exportação, né, dos containers reefers, e tinha chamado pra caramba lá, cara, e esses navios maiores atracavam lá. E levava pelo menos o pátio reefer levava todo, né? Quem levava muito o reefer da Maersk era o Class da vida, né? Class, o Class L, o L, né? Laust, Leda, Lexa, Lica. O Type, então, meu Deus, era... Aí tinha os water cooler da vida, que não Sim. podia... Nossa, cara. Tinha que sequenciar, era plana, sequenciava, esse aqui tem que sequenciar o MW, alguma coisa. MW... No caso, CU, né? de atmosfera. CU. Aí tinha os MWCU. MWMU, mas era controle de atmosfera. Ah, verdade. MWCA. Porque hoje eu acho que todos os containers Maersk, eles já têm water cooler, né? Sim. Todos eles, sim. Então, assim, hoje o trabalho é um pouco mais fácil, né? Já pode colocar ele no porão ou no deck, né? Agora, uma outra pergunta. A gente vê várias reportagens aí, mundo afora, sobre o porto inteligente, todo automatizado. Isso será uma realidade no Brasil em breve ou não? Tem que ser. Né? Tem que ser, precisa ser, porque
a velocidade, o dinamismo que a operação, que o comércio global precisa. Então é uma tendência, já vem acontecendo aqui em alguns portos, questão de eletrificação principalmente, Sim. até por conta da descarbonização, né, emissão de gases aí. Já está acontecendo. Nós temos uma operação lá que já funciona remota, na parte de operação de celulose. Sim. E é uma tendência. Daqui a pouco os terminais vão estar operando remoto com os RTGs, com os portantes. Isso lá fora já é comum em muitos terminais. Os caminhões. Os caminhões não tripulados. Isso, é. Então, a gente tem Rotterdam como, né? Há quantos anos o pessoal não opera assim? Há muito tempo. Há muito né? tempo. Então, as coisas demoram para chegar aqui, né? Demora. Só que Mas agora tem a resistência, né, também. Muita resistência. A parte da infraestrutura também atrapalha um pouco, né? Sim. Mas Essa é uma questão de sindicatos realidade. também, né? Porque a gente pensa, o pessoal, quando fala em automatizar processos, já pensa em desemprego. Isso. Mas a gente não pode pensar dessa forma. A gente tem que pensar que vão gerar novos empregos, né, cara? Mais qualificados, melhor para todos. Vai né? migrar nessa mão de obra, né? Ela vai deixar de fazer o trabalho ali, de subir no equipamento, manual, risco de acidente, vai ficar trabalhando ali com mais inteligência, de longe, questão de software, de questão de tecnologia ali. A gente falou em outra, veio também aqui a doutora Juliana, né, Cavalini, fez uma apresentação especial, falou sobre tecnologia, IA, entre outros, e foi isso mesmo que ela disse, né? Esses empregos vão migrar para outra área, né? O pessoal vai ter que se especializar em outra área. Ou vai ter, se melhorar a capacidade de embarque, vai ter que ter mais gente vendendo, né? Vai ter que ter mais gente produzindo lá na ponta, né, da cadeia. A manutenção desses equipamentos, programação, enfim. Né? Com certeza geram novos empregos. Ela até citou também que ela não quer que os filhos dela tenham os empregos que existem hoje, que possivelmente os filhos dela vão ter outros empregos em função dessa mudança que a IA vai trazer, né? Foi muito legal. Vai ser necessário muitos engenheiros elétricos. Isso aí, opa, que bom. Que bom. Legal. Então eu estava falando um dia, né, aí conversando com um amigo que é médico, né, aí eu falei, pô, o que seriam de vocês aí sem os engenheiros? Aí ele, como assim? O cara calcular lá a centrífuga lá para você conseguir separar lá as células, tudo. Mas se a gente também não fala quais tem que separar, então vai ficar quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Uma briga boa, né? Uma outra pergunta, você que é especialista da área, né? A gente tem visto, eu vi até algumas reportagens recentemente, que, por exemplo, do café, né? Citaram o exemplo do café, que está tendo muito atraso, estão perdendo janela para carga e tal. Hoje, esses problemas de atraso, né, é em função da quantidade de berços de atracação ou não? O que seria esse problema hoje no mercado? É um pouco de tudo, né? O porto aqui de Santos está um pouco congestionado, Sim. Vamos dizer, em questão de capacidade e também os atrasos dos navios, né? Questão que estamos sofrendo problemas no sul. Então, os navios estão, desde a pandemia, né? Canal de Suez também. Se desregulou a questão das janelas de atracação, né? Sim. Virou meio que um caos ali. E até hoje ainda não não retomou e, sendo bem honesto, não sei se retoma em pouco tempo. Sim. Então, é uma questão que isso causa, assim, um transtorno nas operações, porque o fluxo fica intenso, você fica com um tempo curto para receber os contêineres. Isso causa um desafio muito grande na logística. Então, os exportadores, transportadores precisam depositar os contêineres nos terminais e o navio está aguardando, ou está chegando junto com o outro, tem que abrir o gate, deadline. Então, esses prazos ficam apertados. Você acaba estrangulando um pouco a cadeia. Então, aí dá essa sensação de, poxa, não tem janela, isso, aquilo. Então, acontece um pouco disso, para receber os contêineres para exportação, né? Até por esse motivo que a gente vê os terminais retroportuários que tem por aí estão abarrotados, né, de container, né? O pessoal e não consegue mais receber, porque tem um limite, né? Você não consegue colocar mais alto, empilhar mais do que se deve, né? O terminal, ele não é de borracha, né? Ele não vai ficar esticando, né? Ele tem uma capacidade estática e dinâmica. E aí você trabalha é uma sequência, né? É uma engrenagem, as coisas têm que acontecer. O navio chega, recebe aquela carga, embarca, abre a praça para o próximo e assim vai. Se alguma coisa está desbalanceado ali,
Aí é uma fila de navio que causa, o transportador, o exportador que não Sim. consegue depositar. Então é efeito cascata. Né? Hoje o Porto ele nem tem feito questão de captar o cliente para fazer desembaraço lá dentro. Ele nem faz questão mais, né? Fica só como passagem de embarque e descarga. Ou não, ainda existe alguns Não clientes existe, que... no Porto de Santos ainda existe. Ainda a retenção existe. de carga é uma receita importante. Ah, legal. A armazenagem. Eu achei que eles já tivessem passado a bola disso Não, daí, mas o aí está Porto. sendo criado, né? Os terminais estão sendo criados retroáreas para poder Sim. transferir, fazer essa zona para poder. Ah, Que é uma receita importante para o terminal, não pode abrir mão. Né? Entendi. verdade. Bom, agora vamos deixar a coisa mais amena. Ó, uma aula, hein, cara? Pô, Legal, até... Não, mas agora a gente Tem quer... vontade de fazer uma faculdade de gestão Dá, né? portuária agora. A gente já tá fazendo aqui, né? É verdade, é verdade. É um MBA. Mas vamos lá. Causos engraçados. Nessa tua trajetória, em operação de navio, eu sei que tem várias, né? Várias. Você lembra de alguma história aí legal pra contar? Cara, tem várias, hein? Tem algumas aqui. Tem que até selecionar para não Então bora. não pode. contar. Não pode falar qualquer coisa, o gentil dá um jeito lá. Eu lembro de um terminal que eu era planner. E aí, bem jovem, recém, né? Já contei a história toda aqui, vão saber. O Tecondi. Uhum. Então, 23, 24 anos, molecão ali, recém-promovido, tomando conta do terminal, né, turno da madrugada, meia-noite às 8. Terminal ele era o responsável. Já era como gestor de operações, era o planner, era o supervisor de navio, o supervisor de costado, o supervisor de 23 pátio. anos. 23 anos. E aí, beleza, operação rolando, num desses momentos de pico de um terminal totalmente quadrado, as ruas de acesso lá não eram RTGs, eram hit stacker, tudo fechado, paralelepípedo, quadra fechada, tudo emblocado, um caos para poder achar um container para embarcar. Tinha a operação de um navio e o navio tava apurado, precisava ir embora. E aí selecionou, cara, foi feita uma lista, ó, embarca esses containers. O planner do armador me passou, embarca esses aqui que é prioridade para sair com o navio, tem que chegar no próximo porto, você vai perder a janela. Tá bom. Eu, né, muito aguerrido ali, querendo fazer as coisas acontecer. Peguei a lista, passei o pessoal do pátio, ó, vamos embarcar esses containers. Esses aqui. Pô, cara, eu não sei nem por onde começar. Porque tá tudo fechado, as ruas, eu não tenho nem iluminação. Aí vai o rapaz lá, o conferente de pátio, o operador de hit stacker, todo mundo pro pátio com uma lista. Eu fui lá, tirei xerox pra todo mundo. Pintamos de amarelo. São esses aqui, vamos achar para embarcar para o cliente ficar satisfeito, né? O armador. E fomos pro pátio com lanterninha, todo mundo procurando na pilha, 5 de alto, e entrando no meio dos containers, né? Caramba. Nem imagino fazendo isso hoje. Porque, né, a questão Nem pode, de segurança, né? E tal. E vamos lá, procurando. Aí, bacana, achou um, achou outro, começou a despachar. O último container, nós encontramos, tava lá. Tinha, cara, 120 remoções. Nossa, cara. Pra 120 containers para tirar da frente, tava bem blocado, para mandar ele pro navio. E era o último, só tava esperando ele. O prático já tava na bota, ele confirma. Cara, tem que embarcar, o que faz? Não vai dar tempo de remover 120 containers, pegar ele e embarcar. Aí tem uma ideia mirabolante de pegar um MHC e colocar no meio do pátio. Nossa. Pra poder tentar pescar ele lá. Uhum. E aí, né, surgiu essa ideia na minha cabeça, de 23 anos. Falei com o operador, a gente foi lá, não passa aqui nessa rua apertada, tem um negócio aqui. Falei, não, passa, mede passo, dá um passo largo 1 metro, né? Vamos lá, 1, 2, 3, entre as patolas. Mediu, não, tá vendo? Contei aqui, dá. Eu e ele medindo de um lado e do outro, dá. Aí manobra o MHC pra lá, manobra pra cá, manobra, e gira a roda, vai, e começa a vir o MHC pro meio do pátio. Acho que o MHC nunca foi no meio do pátio lá, pelo menos na época que eu tava lá. E aí tinha um pilar, um trilho lá, que era uma barreira de proteção ali, de um caminho seguro. Sim. Não passava por causa daquilo. Eu falei, pô, mas já estamos quase na metade do caminho. Não é por causa desse pilar que a gente não vai passar. Chamei uma pilhadeira de 16 lá, de patola, dei uma forçada nela lá, tirou, saiu uns paralelepípedos, uma slinga, puxou, jogou de lado, agora passa. Passou o MHC. Se posicionou, patolou, foi pescar o container. Quando foi pegar o container,
quebrou o MHC. Nossa! No meio do pátio. Meu Deus do céu. Só para o pessoal ter ideia, o MHC são a largura, o quê? Uns 4 caminhões juntos. É, cara, gigante. E aí, no meio do pátio quebrado, e aí o container aí engatado lá, não fazia nada. Essa altura do campeonato, eu fiz tudo o que eu podia para poder embarcar aquele container e deixar o cliente feliz, mas não deu, porque quebrou o MHC. Nossa, cara, depois de tudo Depois de todo esse esforço, e aí, beleza, o pessoal da manutenção chegou, começou a arrumar, e confirma o prático, foi embora sem o container. Liguei pro plano, expliquei, ó, aconteceu, eu fiz isso, super agradeceu, obrigado e tal. Nem tinha foto, claro, fácil, WhatsApp, não era nada disso. E aí, bacana, aí arrumou, aí no final do turno o MHC volta pro cais, falou, beleza, e fica o buraco no meio do pátio lá com o trilho jogado, né? Bom, 8 horas da manhã, passei meu turno, passagem de turno, aconteceu isso, expliquei tudo, fui embora dormir. Às 11 horas da manhã, me liga, o telefone toca, o celular. Falei, ué, é o gerente do terminal, meu gerente. O filho de Deus, o que tu fez aqui? Te garanto que não foi filho de Deus que ele falou. Não, o que aconteceu aqui? Tu arrancou um trilho aqui, tu colocou a MHC no meio do pátio, tu tá ficando doido? Aí expliquei a situação pra ele, tá, cara, legal, proatividade, pô, mas da próxima vez não faz isso, me liga e tal. Eu falei, tá bom. Então, eu tomei a atitude de tentar resolver, não deu? Foi só um pilar que eu arranquei lá, mas tudo certo. Aí, Se tivesse dado certo, imagina? poxa, Ia ser um Cara, case, pô. Que exatamente. sucesso. aí Muito o detalhe. pessoal ia querer colocar um MHC lá no meio do pátio, né? MHC no meio do pátio, operador. Nossa, essa daí foi Essa Muito foi boa, essa Terrível. foi muito boa. E muito bom. homenagens. Tem alguém assim que você... Eu sei, óbvio, com certeza tem várias pessoas que foram importantes e acho que você vai ficar até meio assim porque deve... Com medo de esquecer alguém. Né? Exato. Mas sempre tem aquelas pessoas que marcaram a tua vida, né? É, Alguém que você gostaria de mencionar? eu citei aqui, né, uma pessoa que me marcou bastante foi o Alton Salles, né? Sim. Um abraço ao Alton de novo. Foi um mestre aí, me ajudou muito principalmente nesse começo, né, de direcionamento. Tem outros, tem vários aí, em cada no seu momento, até par de trabalho, até pessoas que você aprende ali. Caramba. Muita gente Legal. bacana mesmo. Eu, cara, não vou ficar falando nome aqui para não esquecer ninguém, mas uma pessoa que me inspira muito, que é o meu exemplo de vida, é a minha mãe, Legal. Net. Ô, Mãe, né? te amo. Beijão, Net. Te amo. Essa é uma guerreira. Essa me ensinou muito. Forjou ali no... Eu me inspiro muito nela para poder até criar meus filhos, sabe? Criar, né? Que os Sim. dois já são grandes. Sim. Então, eu lembro de pequeno muitas coisas que ela doutrinava, ensinava ali. Até o jeito que ela conduzia foi dando responsabilidade e tal. Ela me criou praticamente sozinha, né? Sim. Então, ela é o meu... É o norte. É o norte, o meu legal, orgulho. Pô, que legal. E hoje você falou 3 filhos, né? Começou cedo, né? Qual a idade deles? Letícia tem 24, Leonardo vai fazer 23 agora, tem 22, Aham. e Leara tem 13. Caramba, que legal. E chega, né? Senão eu tava com... Chega, né? Tá muito legal. Lembro da Letícia, cara, pequenininha lá no showball, né? É. Vocês trabalhando Hoje ela lá. toma conta do showball, cara. É, ela Que toma legal. conta do showball. Hoje ela administra o Ela showball. que administra. Muito legal, cara. Uma história muito sensacional. Não, mas é igual... É interessante, igual você falou sobre sua mãe, né? E isso é muito legal, porque mostra exatamente o que foi a tua trajetória, né? Você começou no campus, office boy, aí foi galgando, até chegar na posição que você tá hoje, né? Uhum. Até estava comentando com o Vavá, a nossa ideia do podcast foi exatamente contar histórias como a sua, né? Inspiradora. Todo mundo que está aí trabalhando, batalhando na área, né? E fala, pô, a gente não tem oportunidades. Aí vê, por exemplo, você hoje na sua posição, né? Ninguém imagina o que você teve que galgar, de onde você começou. Você falou que você teve que atrasar para fazer tua faculdade e tudo, Uhum. mas você conseguiu, né? E hoje você é um cara respeitado, né? Muito querido na área, né? E estou muito feliz de você ter vindo a ter aceito o convite, cara. Obrigado mesmo. Tua história é sensacional. Sensacional mesmo. Parabéns Obrigado. mesmo. Eu que agradeço. Uma honra. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez, poder compartilhar, né, um pouco da história. Quando eu falo assim para algumas pessoas da minha história, muitas pessoas se espelham, isso é muito gratificante. E a mensagem no final do dia é essa: a gente precisa, não importa de onde vem a dificuldade que sofra, se dedica, estuda e, cara, saiba esperar o seu tempo.
É isso aí. Persevere que as coisas vão dar certo. Trabalhar com foco, com respeito, não pisar na cabeça de ninguém, não precisa trapacear nada, só trabalha com objetivo ali, ajudando o próximo, que as coisas acontecem, de verdade. E Isso com eu sou bastante- prova viva. Com certeza. E com bastante entusiasmo, né? Assim, hoje, lógico, tem muitos jovens bons, né? Na carreira, que vão trilhar um caminho, mas muitos estão acomodados, eles podem se inspirar nessa história. Com 23 anos, tá tomando conta do pátio, do terminal, cara, é uma baita responsabilidade. Você não vê hoje um jovem com essa disposição, com esse entusiasmo. É muito difícil. É muito difícil. verdade. Que sirva de inspiração, né? Pra Com Isso aí, certeza vai show. servir. Vai servir. Pode ter certeza que vai servir muito. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço mais uma vez. E agora, para a gente encerrar, a gente vai entrar num quadro chamado A Deriva. Nós vamos dizer algumas palavras, né? E você vai falar o que você quiser sobre elas, o que ela significa para você. Tá bom. Tá bom? Vamos lá? Bora. Vamos lá, então. Vamos mudar hoje a sequência. Eu vou fazer a primeira, para o Vamos lá. Emerson te apertar no final. Vamos lá. O que é para você a família, meu camarada? Família é tudo. É base, é motivo de inspiração, é o motivo de levantar todo dia cedo e entregar o seu melhor por Show. eles. Show. Legal. E para você, qual foi a importância do camp na tua vida? Foi um divisor de águas que abriu porta. Foi muito importante na minha carreira. Aprendi muito, datilografia, Sim, Caramba. eu também computação fiz. começando, o Windows 95, essas questões todas. Formação de caráter. O camp, na época que eu fiz, era muito bom mesmo. Legal. Tinha um policial militar lá dentro. Você não podia colocar o pé na parede, que brotava do teu lado e parecia o filme do Bop. O pé na parede! Você queria moldar caráter. Uma criança de Com certeza. 14 anos. Foi muito importante. Eu gostaria que meus filhos tivessem feito o camp. Campos, né? Aqui em Santos, já estávamos morando aqui. Só que não puderam por conta de, né, condição de renda familiar e sim. tal. Fiquei bem frustrado na época, confesso, mas depois eu entendi, falei, de fato, eu precisei naquela época, que tinha uma condição que eu necessitava, Sim. e aí Te deu depois me oportunidade. deu up, eu consigo prover para eles outras coisas melhores Sim. e deixar as pessoas que de fato precisam. Então, sensacional, camp. Legal. E o hobby preferido, cara? A gente sabe que você é um cara aí da atividade. Diga aí pra gente. Tem alguns aí, mas tem um que eu tô praticando bastante ultimamente, que é tiro esportivo. Que legal, legal. Eu sou CAC, então tenho uma arma registrada, vou no stand de tiro. Tem um Show. lugarzinho aí que eu dou uns tiros, é bem legal. É legal. Bem Desestressa. desestressa Da muito. operação, Ô, da- Não, confesso que não visualizo a cara de ninguém lá, Ah, não. Sim. mas é só por hobby mesmo. Legal, legal. Eu sou generoso, não sou maldoso. Generoso. Até no nome. Agora vamos lá, pra gente encerrar, né? Você falou sobre a tua carreira, como você começou e depois quando você passou pra gestão. Hoje você prefere a operação ali ou a gestão de pessoas? Pergunta bem, né, capciosa, né? Essa é justa, não? A operação está no sangue, operação, planejamento, a logística como um todo, isso é a base, né? E aí o tempo vai passando, você vai amadurecendo, você enxerga que não tem nada disso se não tem as pessoas. Ah, E a gestão das pessoas é importante. As pessoas estarem bem para entregar o melhor, para fazer a operação girar. Então, hoje, mais maduro, mais velho, gestão de pessoas. Muito legal, bom. legal, muito bom. E com essa encerramos mais um episódio do Sem Calado Podcast. Obrigado por vocês terem acompanhado. Tenho certeza que vocês gostaram muito desse episódio, né, Babá? Com certeza. Pessoal, sigam nas redes. Histórias como essa não pode ficar só com você. Encaminhem lá para os seus amigos, que vai ser demais. É isso aí, não perca, hein? Toda quinta-feira, 19 horas, um episódio novo. Avisa os amigos aí e acompanha a gente. Um abraço!